E aí, senhora? Hoje eu vim conversar com vocês sobre uma autora que eu me deparei recentemente nas minhas pesquisas e achei muito interessante a história de vida dela, as obras que ela produzia, confesso que não conhecia, e vim dividir um pouquinho do que eu descobri com vocês, saber se vocês também já conhecem, né, todo o trabalho dessa escritora brasileira. Bora lá bater um papo. Eu estava recentemente fazendo pesquisas sobre autoras brasileiras contemporâneas e me deparei com uma autora que, confesso, eu não conhecia e fiquei muito instigada pela história dela. Primeiro, por não conhecer. Segundo, porque depois, quando fui pesquisar um pouco mais, vi que ela era uma escritora grandiosa e a gente não fala muito sobre ela, inclusive atualmente. E aí eu resolvi fazer esse vídeo abordando um pouco mais a história de vida dela, as obras que essa autora produzia, para que a gente debata um pouco mais, que a gente possa dar mais visibilidade a essas autoras. Sobretudo a essas que foram muito revolucionárias, que provocaram tanto. Vocês vão entender melhor à medida que eu for falando sobre a história e a biografia dela, que é Cassandra Rios. Na verdade, Cassandra Rios é o pseudônimo de Odete Pérez Rios. E a obra dela foi duramente perseguida e, pior, censurada durante a ditadura militar no Brasil. Seguramente podemos dizer que ela foi a escritora brasileira mais censurada durante a ditadura militar. Porém, apesar de toda essa perseguição, de tamanha censura, ela foi a primeira escritora brasileira a bater o recorde de 1 milhão de livros vendidos. Esse recorde ela bateu em 1970, superando, pasmem, nomes como Clarice Lispector, Jorge Amado. Ela teve, ao longo de sua vida, 50 livros publicados. Destes, pasmem, 36 foram censurados durante a ditadura militar. 36 das 50 obras publicadas. Mas aí, qual foi a motivação de tantas obras dela terem sido censuradas durante esse período de ditadura no nosso país? O grande babado, a grande problemática da obra de Cassandra Rios era o erotismo que existiam nas suas obras. Na época se dizia que esse conteúdo mais erótico feria a moral e os bons costumes. Hoje em dia a gente sabe que não ia ser nada muito diferente desse discurso, né? Pra gente ter uma ideia, a Cassandra, né, a Odete Rios, com o pseudônimo de Cassandra Rios, ela publicou seu primeiro livro aos 16 anos. Chamava-se A Volúpia do Pecado e contava a história de amor entre duas adolescentes. Isso fez com que Cassandra se tornasse, no Brasil, a primeira escritora de romances eróticos voltados ao universo homossexual feminino. Quando ela foi tentar publicar A Volúpia do Pecado aos 16 anos, várias editoras fecharam, bateram com as portas na cara dela. E aí a mãe dela emprestou dinheiro para financiar a publicação independente do livro. E aí veio o boom, veio o sucesso da obra, que vendeu tanto, que ele foi, em menos de 10 anos, ele foi republicado 9 vezes. Porém, em 1962, esse livro foi tirado de publicação, exatamente por ofender os bons costumes da família tradicional brasileira. E de 1964 até 1985, mais de 30 livros da autora também foram censurados. Durante a ditadura, a Cassandra Rios era chamada de uma escritora maldita. Isso porque, além dela ser assumidamente lésbica, os livros que ela publicava, que ela escrevia, também tinham essa temática. Porém, apesar de toda essa perseguição ao longo da ditadura militar, como eu já disse, em 1970 ela bateu a marca de 1 milhão de exemplares vendidos e ela foi a primeira escritora brasileira a conseguir viver apenas com a venda de suas obras. Infelizmente, apesar dela ter vivido uma vida confortável, apesar dela ter conseguido o feito de viver bem
apenas com a renda da venda de seus livros. Já no final da ditadura, depois de muitos livros dela terem sido censurados, ela acabou entrando em uma crise financeira. E aí, nessa fase, ela passou a colaborar com artigos de jornais e revistas para conseguir se manter. E também passou a publicar novos livros, porém com o pseudônimo masculino de Oliver Rivers. A sobrinha dela, inclusive, deu uma entrevista recente falando que os livros que ela publicou sob o pseudônimo masculino tinham as mesmas temáticas de homossexualidade feminina, de erotismo, porém não foram censurados. O que significa dizer que era uma perseguição não apenas ao conteúdo que existia na literatura que ela produzia, mas também à figura da Cassandra Rios, por ela ser assumidamente lésbica, por ela ter conseguido êxito na profissão dela. E aí todos os livros que eram apreendidos durante a ditadura militar sobre esse veto de censura, eles eram destruídos. Então até hoje é um pouco difícil conseguir comprar, mesmo em sebos, exemplares das obras de Cassandra Rios. Eu confesso que eu não a conhecia, fui dar uma pesquisa rápida, tentar ver alguns títulos dela na internet, em sebos. E não são todos os livros que estão disponíveis, obviamente, são apenas alguns títulos. É um pouco difícil encontrar livros dela atualmente. E os que existem, obviamente, têm um preço considerável. Alguns são até em conta, outros são um pouquinho mais caros, exatamente por serem exemplares raros, exemplares que eram escondidos, que as pessoas conseguiram aí salvar, né, de todo esse silenciamento. As pessoas também na época que consumiam a literatura dela tinham muito pudor, não liam em público, escondiam esses livros em casa, em locais, né, específicos, porque quem fosse visto lendo a obra dela, evidentemente, também seria punido, e esses livros não teriam sobrevivido se tivessem sido pegos. Mas aí eu acho interessante a gente refletir o seguinte: em um país que atualmente a gente sabe que mata um número absurdo de trans, em um país que é extremamente homofóbico, em um país que agride diariamente gays e lésbicas, uma autora como Cassandra Rios, que viveu todo esse silenciamento ao longo da ditadura militar, é de um peso e de uma representatividade muito grande. E também é muito válido a gente pensar da seguinte maneira: em um país tão homofóbico, né, que se diz até hoje que prega e que zela tanto por valores cristãos e tradicionais, e que a homossexualidade seria uma aberração, é interessante que livros com essas temáticas tenham vendido tanto, né? Ninguém admitia que lia os livros da Cassandra Rios, mas vendia muito. Ela conseguiu viver confortavelmente boa parte da vida dela só com a venda dos seus livros. Ao contrário de outros escritores que escreviam, mas tinham suas profissões para conseguir se manter, para conseguir sobreviver. Ela conseguiu, na década de 70, vender 1 milhão de livros. É uma marca histórica. Ela foi a primeira escritora brasileira a atingir essa marca e a conseguir viver só da venda de seus livros. Ela era realmente uma escritora profissional. E aí, vender tanto livros que ofendiam tanto a moral e os bons costumes, né, é contraditório, mas fica aí a reflexão pra gente fazer também. A Cassandra Rios morreu em decorrência de um câncer em 2002. Coincidentemente, ela faleceu dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Ela nunca teve filhos, como eu já disse, ela era assumidamente lésbica, apesar de ter casado aos 18 anos com um amigo, mas esse casamento era só de fachada, para ambos poderem sair de casa. Eu acho que vale muito a pena a gente refletir também, se a Cassandra tivesse viva hoje em dia, em 2021, tantos anos depois das obras dela terem sofrido toda essa repressão e dela ter sido tão perseguida, o que será que ela ia estar achando de todo o cenário brasileiro de hoje, né? A gente comemorou recentemente o Dia do Orgulho, e a gente sabe que os índices e os números de violência contra pessoas que são gays, lésbicas, trans, ainda é muito alto.
Toda a obra que a Cassandra escreveu é de muita representatividade e de muito valor. Então eu acho que vale muito a pena a gente tentar resgatar ao máximo essas figuras que podem representar e inspirar tanto hoje em dia. Ela foi uma mulher muito forte que se posicionou sendo lésbica, mesmo em um contexto de muita repressão. Se você já leu alguma obra da Cassandra Rios, coloca aqui pra mim nos comentários. Eu fiquei muito, muito instigada em saber mais da história dela, então se você souber também fatos sobre a vida dela, coloca aqui pra gente. Eu vou tentar aí nos próximos meses procurar dar uma vasculhada na internet e ler os livros dela. E aí a gente vai sempre fazendo essa troca. Se você já leu, coloca aqui nos comentários. Se você não conhecia, também coloca aqui pra gente ir conversando e sabendo e descobrir mais coisas e lermos juntos a obra dessa escritora brasileira que foi tão importante e fazer a imagem dessa escritora que foi tão importante ser reverenciada, ser devidamente respeitada e valorizada aí na nossa literatura. Um beijo e até o nosso próximo bate-papo.